Galera, índice Bovespa fecha a semana com alta de 2,63% de valorização, rompe uma região importante de resistência com bom volume, aumentando na ponta compradora, e a semana 3 do mês de março, que terminou sexta-feira, foi muito legal, vários ativos fizeram movimentos fortes de alta. E agora, para a última semana de março, alguns outros deixam boas oportunidades. E é justamente alguns deles que nós vamos estudar aqui. Lógico, vamos fazer aquela análise do Ibovespa, vamos ver se aqueles estudos que nós fizemos semana passada se comprovaram. Vamos ver rapidamente também dólar e algumas commodities e, claro, trazer para vocês aquelas boas da semana, que são aquelas ações que nós separamos da planilha de assinantes para que a gente possa trazer para vocês aqui todos os domingos, tá? Então vamos lá, porque tem coisa boa para a gente olhar essa semana, principalmente entendendo qual é o próximo movimento do Ibovespa. Pensar que a nossa locomotiva já partiu rompendo aí uma região importante de resistência. Será que ele começa o movimento agora rumo ao topo? É o que nós vamos estudar agora. Vamos lá, pessoal? Vamos juntos então. Muito bem-vindo! Você está no canal VDT Invest, é um prazer ter a sua companhia. Eu sou o Henrique. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por que você ainda não é inscrito? Se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, marque lá a opção todos e aí toda vez que tiver um vídeo novo você será avisado pelo YouTube, tá? E você que já é o nosso familiar aqui, né? Faz parte do nosso timaço. Meu muito obrigado, sempre é uma honra muito grande ter a companhia de vocês aqui e uma responsabilidade que sempre aumenta. Muito bem, galera, vamos direto lá para o Ibovespa já, sem muita delonga, para o nosso vídeo não ficar muito comprido. E olha só o movimento do Ibovespa da semana passada. O que é que nós comentávamos aqui, né? Galera, se romper aquela região da média de 200, pode chegar próxima do topo anterior que está aqui em cima, lá em 130, lá em 129 mil, e caso ele atinja essa região, ele pode buscar topos anteriores. Lembra que sempre nós fazemos um estudo olhando para trás, identificando os possíveis e prováveis movimentos para frente, né? Não é aqui adivinhar o futuro, mas é trabalhar com probabilidades. E aí o que aconteceu no Ibovespa na semana? Então, este candle grandão aqui é o candle da semana passada, que subiu 2,64%, rompendo média de 200, rompendo o topo anterior. Pronto, o que eu comentava? Galera, temos três possibilidades. Ou ele pode romper essa região e buscar os próximos topos, ou ele pode cair e vir buscar os fundos, né, anteriores. Caso vivenciamos aí, caso possamos viver um movimento de parada por conta até de cupom, anúncio de taxa de juros, ele pode ficar lateral. Mas, olha aí, ó, na segunda-feira já rompe, inclusive rompendo o topo anterior, e aí vai embora. Na quarta-feira ele já atinge aquele topo anterior, que estava lá em 132 mil. Quinta-feira ficou mais acomodado e na sexta-feira ele entrega uma alta levezinha de 0,30%, mas a semana do índice Bovespa fechou com 2,63% de alta. Muito bom o movimento, rompendo o outro topo anterior. E agora? Observe, olha o volume da sexta-feira. Apesar de uma movimentação pequena em termos de gráfico, né, candle, olha o volume bastante superior aos dias anteriores. O que é que nós estamos olhando agora para a semana que vem, semana do dia 24 ao dia 28 de março, para encerrar o mês? Caso ele consiga continuar com essa força compradora, ele pode sim começar a buscar regiões mais altas, e aí nós estamos falando lá do topo anterior, 137 mil. Será que vai chegar logo nessa semana? Acredito que não, porque nós temos uma outra região de topo anterior aqui em cima, lá em 136 aproximadamente. Pode subir, pode chegar. Tem um outro topinho aqui, ó, em 135 também. Então, nós estamos trabalhando com três possibilidades: 135 mil pontos, 136.800 e lá no topo anterior, 137 mil quebrados, tá? Essa é a probabilidade caso nós tenhamos um movimento de alta, continuando essa boa maré aí. Pode ser que venha uma correção também? Pode. O que não seria muito interessante é que ele perdesse essa região da média de 9 e o topo anterior, que é justamente o que ele rompeu na segunda e terça-feira.
né? Esse topinho e esse aqui. Então vamos ficar atento para ver se esse movimento acontece e olhar com bons olhos para o término do mês de março. E aí você pode me perguntar, Henrique, mas e a taxa Selic? Como é que ficou? Subiu para 14 pontos. Pessoal, essa subida que aconteceu da taxa Selic nessa última semana já estava prevista. Então, o mercado financeiro ele não vive de momento presente, ele vive de expectativa lá para o futuro. E o mais importante do que aconteceu nessa quarta são os sinais que a ata do Copom da semana passada deixou para o mercado, informando que nas próximas reuniões possivelmente teremos novos aumentos, sim, mas ele pode ser mais leve. Sendo assim, o mercado já identifica uma possibilidade dessa curva de juros começar a parar de subir, não sei se agora em maio, mas talvez na próxima reunião do Copom, lá em junho, por aí, ou julho, né? E aí talvez ele comece a chegar nos topos para depois começar a cair. Tá? É isso que o mercado está precificando. Por isso nós estamos vendo uma entrada de capital aqui no nosso índice Bovespa e nas nossas ações, e aí o índice Bovespa sobe, todas as ações sobem, tá bom? Olhando para o gráfico do dólar, gráfico semanal de dólar, vemos que começou a cair lá em dezembro, e aí fez um repiquezinho aqui no mês de janeiro, fevereiro e março ele vem caindo, tá vendo? Mas no gráfico semanal ele encontra uma região de suporte, agora uma base ali na média de 400 períodos do semanal, 400 semanas, que já também serviu de suporte aqui, ó. E aí depois esse dólar voltou a subir. Vamos esperar porque caso continue entrando fluxo estrangeiro no nosso país, há uma venda de dólar acelerada e com isso o preço do dólar cai. Não foi o que aconteceu nos últimos pregões, né? Que ele, mas ele perde o fundo e vem fazer um repique exatamente no fundo perdido. Então, o que nós estamos pensando para o dólar para a semana que vem? Caso ele comece a cair de novo, ele pode fazer um movimento de queda para vir buscar a região da média, da outra média de 400 do gráfico diário, lá em 5,56. É possível? Sim. É provável? Não sei, porque nós temos uma média de 400 semanas aqui segurando o preço e uma média de 80 semanas aqui segurando o preço. Mas é possível, tá? Tomara que isso aconteça, que daí o dólar ficando mais fraco, a nossa bolsa começa a subir forte. Já olhando para o lado dos juros, a gente falou do Copom, né? Falou da Selic, olha só, o DI olhando para 2029, uma correção que começou lá no mês de dezembro e esta semana, que terminou sexta-feira, ele vem buscar a média de 21 semanas, com um aumento de volume já do lado comprador. Isso mostra para nós que o mercado fez uma correção e na quinta e na sexta, acompanhando o movimento do dólar futuro, olha só, já começa a haver uma entrada de força compradora nesses contratos de juros, tá? Olhando para 2029, ele fechou aqui em 14,53. Olhando para 2029, o que é bom sinal, porque há 2 semanas atrás estávamos falando em 15,15, né? Então, olha, olhando lá para frente, já começamos a ver uma taxa de juros começando a cair. Se nós pusermos no semanal, veio só fazer uma correção e aqui está habilitando para nós um ponto contínuo, ou seja, ele pode, a partir da próxima semana, se houver uma entrada de força compradora, ele pode começar um movimento de alta de novo. E aí, já estamos olhando para 2029 com taxas mais altas, né? Tomara que isso não se confirme, mas o aumento de volume já sugere isso, tá? Vamos olhar Bitcoin. Bitcoin encontrou uma região de suporte num topo anterior rompido pelo gráfico semanal, após uma longa alta que começou lá no mês de novembro de 2024, bateu no mês de dezembro no topo e depois começou a perder força, vindo buscar agora essa região de topo anterior. O que é importante nós avaliarmos aqui, pessoal, é o seguinte: nós já estamos vendo que ele já parou de cair, tá vendo? Ele encontra uma região de topo rompido e começa a fazer fundos com pavio inferior. Quando nós olhamos pavio inferior, quer dizer que já há uma força compradora começando a se mexer a partir desse ponto. Ah, vai voltar lá nos 600 mil? Não sei. Eu estou falando que parou de cair, já está numa região de sobrevenda. Olha só o estocástico lento aqui mostrando para nós que há uma oscilação que já está quase no limite dele aqui, já até perdeu a linha do 20, né? E agora está numa região de sobrevenda. Pode ser que comece a entrar uma força compradora. Vamos observar. No gráfico diário, quem é que está segurando esse preço? Além do topo anterior aqui, a média de 200 períodos. Olha lá, a média azul.
200 períodos. Tá vendo? Então, parou ali exatamente naquela região da média de 200, após uma alta bonita e voltou de forma arredondada aqui. Vamos esperar e verificar o que acontece agora do lado dos compradores. Se for para começar um movimento de alta, esta região da média de 200 é uma região de suporte interessante para começar a entrar volume comprador. Na média, no semanal, ó, não tem ainda um suporte dado por médias, sim pelo topo anterior. Quem sabe a gente começa a observar agora uma subidinha. Veja, foi topo, foi topo, foi topo aqui, ó. Então tá a regiãozinha aqui que a gente já vinha falando isso há algum tempo, né? Tudo bem se ele voltar até essa região aqui, tem várias marcações, o que não pode é perder essa região aqui, aí fica ruim, ok? Beleza, principal criptoativo aí, né? Vamos olhar os nossos commodities, então, rapidamente. Estamos trabalhando com boi futuro no BGI-K 25, aliás, não é o BGI-K o atual é o BGI-M. Aliás, é o K, sim, tá aqui, ó. Próximo é o M. BGI-K começa a fazer movimento de alta, olha só, pivô de alta no boi futuro, começou a andar forte, já veio buscar regiões de topo anterior, volta um pouquinho e agora pode começar sim uma outra movimentação mais alta. No boi futuro, no gráfico perpétuo, que a gente estava analisando, eu comentava que ele não poderia perder essa região de fundo, né? Este fundo não poderia ser perdido, porque aí sim ele perderia um suporte muito importante e aí poderia vir buscar a região mais lá embaixo. Agora começou a subir e o que foi legal? Ele rompeu os topos que estavam servindo de resistência. Rompe o topo e volta a fazer pullback onde? Exatamente no topo. Portanto, amanhã, segunda-feira, caso entre uma forcinha compradora aqui, abre espaço para uma nova alta. Se ele romper esse topo de 325,40, ele aciona para nós um pivô de alta do gráfico diário. Temos um fundo, temos um topo, temos um segundo fundo mais baixo, mais alto que o fundo anterior, e se fizer esse movimento aqui, ele faz o zigue-zague, ativando o pivô de alta, confirmando essa regiãozinha aqui, que era só uma paradinha para começar a subir mais forte, tá? A observar o boi futuro na próxima semana. Da mesma forma, vamos observar o milho, que após uma alta bastante longa, fez uma correção um pouco mais profunda nessa semana, quarta, quinta e sexta, vindo buscar a média de 21 períodos. Veja, e o volume de venda não foi lá aquelas coisas tão grandes assim. Então, na minha opinião, é mais a realização de lucro de quem estava posicionado do que propriamente uma força vendedora, né? Nossas commodities estão boas aí, todas elas, né? Milho, soja, a soja nem tanto, mas o milho, o café e o boi estão melhores. E veja que ele estava numa região de sobrecompra, podendo vir buscar a região de sobrevenda ainda essa semana para depois começar um novo movimento, tá? Estamos olhando o gráfico do milho K, né? O contrato K, que esse sim já perdeu fundo, e o contrato U. São dois contratos que nós estamos de olho. Também o U ficou feinho essa semana. Vamos ficar de olho para a semana que vem. Vai ficar interessante quando romper essa região aqui, tá? A observar, o milho e principalmente milho e boi, temos que ter muita cautela na hora de montar as operações, porque como é um ativo muito alavancado financeiramente, qualquer violinada que dê ali, ele tira bastante capital, né? Para você ter uma ideia, R$ 450 no milho a cada real que ele se movimenta no gráfico. E no boi, R$ 330 a cada real que ele se movimenta no gráfico. Portanto, isso é muito alavancado. Então, tem que ter o critério certinho para você fazer a sua entrada, para você evitar essas violinadas aqui, tá bom? Mas, a observar, às vezes ficar de fora é tão importante quanto montar suas operações, certo? E para encerrarmos, lógico, vamos ver o café e a soja, né? Vamos olhar o futuro aqui. Café futuro. Comentava esses dias que após uma alta boa, que começou lá em janeiro, foi até quase a metade de fevereiro, depois lateralizou, ele ameaçou cair, mas olhando para o gráfico semanal, olha só, não tinha como cair. Média de 9 períodos segurando o preço. Então ele veio só fazer uma correção. E aí, lógico, começa de novo essa subida. Na última semana, o café encerrou com 4,5% de alta, pessoal. E é claro que isso se reflete no nosso bolso, já venho falando isso há bastante tempo, praticamente quando ele rompeu essa região de topo anterior aqui, que aconteceu no meio do ano passado. Eu falava isso, pessoal, se acontecer dessa subida continuar, nós vamos ter reflexo no bolso, e não teve jeito, né? Apareceu, não tem como, não dá para o produtor segurar preço, principalmente porque o mercado externo está muito melhor.
Ele quer exportar, cara. O nosso país exporta café para o mundo todo, é o maior exportador do mundo. Então não tem como esse café ficar barato para nós. Cotado em dólar na Bolsa de Nova York, quem manda é o mercado, né? E o produtor agradece, a gente sofre aqui. Tá? Dólar alto e cotação alta, reflexo na gôndola, não tem jeito. Então o cafezinho essa semana tá legal. Veja que não é um power breakout aqui, porque ele perdeu a 9 e tal, mas é um breakout, né? Ele sobe e vem serpenteando médias enquanto o volume seca. E agora, chegando aqui o encontro dessas médias, pode começar uma nova pernada de alta. Vamos observar, porque no semanal tá bonito, no diário também, tá? Cafezinho legal. E para terminar, a soja das nossas commodities, essa é a que está piorzinha, né, galera? Ela não está ainda conseguindo sair dessa região de fundo, ó. Apesar dessa semana ter uma leve tentativa aqui, ó, não perdeu a 400, essa média de 400 do semanal vem servindo como um suporte desde agosto do ano passado, não deixa perder, mas também não tem força para subir. Isso que é ruim, né? A soja é um dos nossos principais produtos do agro, né, que é exportado para o mundo inteiro. Precisaria sim ter uma cotação um pouquinho melhor para deixar a nossa agroindústria aí mais feliz, né? Bom, vamos ver. Assim como aconteceu com o café, podia acontecer com a soja também, né? Mas, ó, entregando todos os alvos para nós do pivô de baixa do gráfico semanal e agora não tem o que fazer. Está numa região de sobrevenda, mas precisa continuar subindo aí. E para fechar essa primeira parte, Vale e Petro. A Vale teve uma alta muito legal essa semana, encontrou uma região de médias longas aqui, as duas médias de 400 como uma resistência, mas o importante a observar em Vale é que ela parou de cair, porque ela vinha numa sequência de queda muito ruim, né? Aí ela faz um pivôzinho de alta lá no mês de janeiro e agora vem entregando para nós altas constantes, né? Rompe um topo anterior com um bom volume, mas ainda bem aquém do que poderia ser, mas encontra resistência nessas médias. No gráfico semanal, começa a ficar um pouquinho mais interessante, mas ainda não dá para a gente pensar, olha, vou começar a pensar em posição em vale. Não, só vai ficar interessante quando ela romper a média de 200. 200 o quê? Semanas, né? Que aí sim pode abrir um pouco mais de espaço. Até lá, pessoal, vamos ficar com bastante cautela e observar o movimento de Vale. Vocês sabem que Vale depende muito do mundo asiático. Então, conforme a China incentiva lá a sua produção, há maior compra de minério de ferro e com isso incentiva a nossa mineração. E aí toda a cadeia vai atrás, né? Então Vale, CSN, as siderúrgicas também vão junto e aí começa a andar tudo lá, tá bom? Teve o impacto do tarifaço do Trump lá nas questões de importação de aço e alumínio, que parece que deu uma primeira sacudida, mas ok, o mercado já entendeu como funciona isso e agora vamos olhar para o lado asiático. Havendo um incentivo lá, melhora a condição da Vale. Melhorando a condição da Vale, melhora toda a cadeia siderúrgica também, tá? E o petróleo, idem. Olha só, Petrobras, após uma queda bastante significativa lá no finzinho do mês de fevereiro, ele começa a marcha, já fez um pivôzinho de alta, já rompeu a média de 200 do gráfico diário, mas ainda precisa ganhar um pouco mais de volume. Nas últimas semanas, após aquela queda forte aqui, 2 semanas de queda, ele vem se mantendo positivo com um certo aumento de volume. Precisa entrar um pouco mais de dinheiro aqui para empurrar essa Petrobras lá para cima, tá? Não acho que seria o momento ideal agora para começar a pensar em alguma compra. Vamos esperar um pouquinho mais até os indicadores começarem a se alinhar de forma um pouquinho mais interessante para nós aqui, tá? Apesar do diário ficar bonito esses dias, o semanal ainda não, para mim não está tão legal. Precisaria ter uma outra situação aqui gráfica, tá bom? Quando nós fizemos uma operação lá atrás, ó, ele já entregou todos os alvos para nós, alvo 3, bateu o topo histórico, voltou, rompeu de novo e tal, foi embora. Mas agora você vê que ele subiu forte aqui no gráfico semanal, aí depois ele deu uma derivada, né? O que é a derivada? Ele sobe numa sequência e depois ele vira essa sequência, ó. Tá vendo? Então precisa ganhar um pouquinho de força para continuar esse movimento de alta. Vamos observar. No gráfico mensal, veja que ele começa a fazer essa deriva para que a média de 21 meses encoste perto da 9. Quando isso acontecer, e aí pode ser que entre um volumão maior e aí ele vai disparar de novo. É o que nós vamos esperar. Maravilha? Essa primeira fase feita, estamos aí já analisados os principais ativos, índice, dólar, juros, principais commodities, Vale e Petro, que são as nossas molas
da nossa bolsa. Muito bem. Mas agora, como é o nosso material aqui de domingo, é o nosso Boas da Semana. E para esta semana, os nossos assinantes já têm lá 19, será que são isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 13 mais, exatamente, 19 ativos analisados, separados para que eles possam pensar nas suas operações, em seus estudos, para a semana 4 do mês de março, de 24 a 28. Então, nós temos lá 13 pelo gráfico diário, 6 pelo gráfico semanal, e é lógico que eu separo algumas para vocês aqui, para que a gente possa estudar juntos, e aí encontrar ali as melhores oportunidades para vocês, tá? Para os assinantes já está avisado isso desde de manhã, lá pela volta do meio-dia, hoje um pouquinho mais tarde, mas está pronto desde cedo para eles. E para vocês, algumas agora aqui. Vamos lá então, galerinha. Para o gráfico diário, eu separei aqui três opções. Vamos lá, duas ações e uma BDR. Então vamos direto para o gráfico para que a gente possa mostrar para vocês e estudarmos juntos. Aqui o gráfico do Ibovespa semanal, como nós fizemos no nosso estudo. Vamos lá. Primeira operação, pessoal, primeiro estudo para essa semana, no Boas da Semana, falando em ações. Banco do Brasil, BBAS3. Por que Banco do Brasil? Primeiro, ele fez um belo movimento de alta, aí rompeu esse topinho, volta a fazer uma correção, encontra uma média de 80 períodos do gráfico semanal que serve de suporte e depois começa a ganhar um pouco de força. Quando ele ganha essa força compradora, veja que há um aumento de volume, ó. O volume começa a aumentar. Nas 2 semanas seguintes, metade do mês de fevereiro, ele faz uma correção, também com aumento de volume vendedor. Mas, agora no mês de março, olha lá que bonito, começa a entrar a força compradora e ele já começa a sinalizar uma possível inicialização aqui de um pivô de alta. Ó. Então, caso ele rompa este topo, lá de fevereiro, ele vai acionar para nós um pivô de alta. Acionando esse pivô de alta, ele vai estopar todo mundo que está aqui, ó, vendido. Quem vendeu aqui. Tá? E aí ele pode acelerar ainda mais. Mas, como eu comentava ontem com a gente aqui no nosso Sábado em Ação, a gente olha o gráfico maior para entender a tendência primária e secundária. E o gráfico um pouquinho menor para nós pegarmos o gatilho de compra, que é o gráfico diário. E olha o que ele fez, ó. Subiu, corrigiu, subiu de novo, e olha só, quinta e sexta-feira, quarta e quinta-feira, tentou até fazer uma correçãozinha com volume baixinho, ó, volume fraquinho, né? E sexta-feira, olha o volume que entrou na compra de Banco do Brasil, deixando já para nós um candle comprador lá na média de 9. Portanto, caso ele rompa essa movimentação para cima, identificamos aqui um potencial de uma nova pernadinha de alta, a partir do rompimento dessa máxima de sexta-feira, que está onde? R$ 28,49. Então, é onde nós vamos entrar, R$ 28,49. O stop é um stop muito curto, pessoal. Por quê? Porque ele está protegido por essa média aqui, né? Então, nós vamos deixar o stop um pouquinho abaixo, lá em 27,89. E aí vamos buscar os nossos alvos. Não precisa ser alvos tão longos assim, porque o ativo está numa região de máxima histórica, então vamos tentar buscar uma pernada mais leve. Se ele continuar subindo, ele vai dar sinal de novo. E aí nós fazemos uma nova operação. Tá? Primeiro alvo, então, primeiro ponto de venda de Banco do Brasil, R$ 28,65. Segundo alvo, R$ 29,03. E o terceiro e definitivo aqui, para nós encerrarmos essa operação, R$ 30,83. Tá? É uma operação com stop de 2%, 2,11 para ser mais exato, para buscar um retorno de 8,20. E aqui eu quero só lembrar a vocês que esta última semana nós tivemos uma operação que durou 3 dias e nos deu 16% de retorno. Estou falando de quem, galera? Estou falando de Marfrig. Ó. A Marfrig fez um senhor movimento. Ó. Olha aqui, ó. Nós estávamos posicionados no rompimento dessa máxima da sexta passada. Segunda-feira não rompeu, terça rompeu. Então, abriu a operação na terça. Quarta, quinta, sexta encerrou lá no topo anterior. Tá? Aproveitamos toda essa subida aqui e saímos com 16% de retorno em 3 dias. Isso que é legal. Você vai pegar aquilo que o mercado pode te dar. E o que ele pôde nos dar essa semana foi o que nós vimos ali. 16% em 3, 4 dias. Sensacional. E agora, Henrique, dá para continuar essa operação? Dá, mas você vai ter que ter um outro tipo de análise, é uma análise um pouquinho mais longa. Por quê? Porque daí você vai ter que olhar outro tipo de gráfico.
um stop mais longo, mas também com alvo um pouco mais longo. Tá bom? Mas a gente olha sempre isso, o quanto o mercado pode nos dar de retorno. E é lá que nós vamos fazer a nossa posição. Certo? Então, Banco do Brasil está visto. A segunda oportunidade para o gráfico diário é uma do setor de energia, Companhia Paulista de Força e Luz. Então, também está numa movimentação bastante importante, zigue-zagues ascendentes, após romper médias longas o gráfico diário e começar a andar forte. Nas últimas 2 semanas, teve uma bela de uma andada forte e aí veio buscar a região de médias. Começa a lateralizar e eu até imaginei que ela fosse nos dar um power breakout, que é quando o volume seca bastante e ele vai esperando a média de 21 chegar no preço. Mas na sexta-feira deixou um candlezinho, ó, quarta e quinta, candles duvidosos, ou seja, não quis subir, não quis cair, e na sexta-feira um candle partindo da média de 9, veio fazer uma mínima aqui, mas já voltou. Então ele deixou praticamente um engolfo de alta para nós, ó. Ele engolfa esse candle anterior com uma certa força compradora fechando na máxima. E isso aqui é importante, é um sinal importante. Há um sinal de que os compradores estão querendo elevar o preço desse ativo para cima. E é justamente o que nós vamos aproveitar. Tá? Então, entrada em Companhia Paulista de Força e Luz, CPF3, CPFE3, em R$ 38,14. O stop desta operação está lá em R$ 36,79. O risco, então, é de 3,5%, também um risco pequeno para gráfico diário. O primeiro alvo, R$ 39,23. Segundo alvo, R$ 39,60. E o terceiro alvo, em R$ 41,28. Pessoal, assim como aconteceu com o Marfrig, né? Eu até avisei os assinantes essa semana para ficarmos de olho e bateu no alvo 3, galera. Encerra a operação. Para você correr menos risco. O mercado está forte? Tá. O mercado está sinalizando uma bela movimentação? Está. Mas por que arriscar muito? Se nós temos ali a decisão já de colocar os alvos, é para que ele possa trazer para a gente o melhor retorno possível, correndo um certo risco, mas evitando ficar muito exposto. Então, bateu no alvo, encerra a operação. O mercado vai, um dia, 2 dias depois, colocar o dinheiro na sua conta da corretora e você vai ficar líquido esperando a próxima movimentação da próxima semana. E assim você vai fazendo de forma cíclica. Para quê? Vai colocando dinheiro no bolso e o capital vai crescendo. Então nós temos uma curva de capital a crescer. Se você acredita num ativo que vai subir bastante e tal, você pode fazer um position, pode fazer um buy and hold ali e segurar, mas não com todos os ativos. Você tem que pensar em qual ativo fazer isso. Tá? Na maior parte das vezes, o mercado é volátil, então nós vamos fazer o movimento do preço nos trazer capital e não ficar preso com ele lá, porque senão ele pode subir, depois descer, como aconteceu com alguns aí. Tá? Beleza? Então é só um alerta para nós colocando o alvo ali. Ele é criterioso, pessoal. Tem que fazer a gente sair da operação. Tá? Tem que fazer. A não ser que você tenha um critério, por exemplo, de falar, eu vou fazer no segundo alvo, eu liquido quase tudo e deixo só 100 para subir mais um pouco. Aí tudo bem, é teu critério, tá? Mas normalmente vai fazendo de terços assim para você minimizar o risco. Beleza? Para nós encerrarmos então o gráfico diário, eu vou trazer para vocês essa semana uma BDR de uma empresa brasileira lá nos Estados Unidos, que é a PagSeguro. Olha só, a PagSeguro tem a BDR dela lá nos Estados Unidos e está desenhando para nós aqui também o que desenhou em vários ativos na semana passada, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Olha lá, que bonito. Ó. Figura de reversão forte no gráfico diário, no gráfico semanal, e aí ela começa a dar algum sinal. Então eu estou falando de PagSeguro, que é uma empresa brasileira, mas com a ação dela lá fora. Então a BDR dela, quando eu falo em BDR, nós estamos falando de fundo, tá? Ele é um fundo também, não é uma ação, ele é um fundo que replica a ação lá de fora. E você pode comprar lotes. Lotes que eu falo são cotas, não lote. Lote é ação, né? Cota de fundo. Então você pode comprar por unidade. Posso comprar uma, posso comprar duas, posso comprar três. Agora, só cuidado em comprar uma, né? Porque senão você vai pagar a corretagem mais cara do que a valorização ali. Então não faz muito sentido. Então calcule aí essa questão do tamanho do seu lotezinho, certo? Então, PagSeguro, fazendo esse movimento de alta, sinalizando para nós um pivô de alta do gráfico diário. Sim, temos algumas médias longas aqui? Temos, mas olhando pela figura gráfica do ombro, cabeça, ombro no gráfico semanal, olha que bonito. Você não está identificando o ombro, cabeça, ombro? Então, eu vou te mostrar onde é que está. Olha aqui, ó.
Tá bonitão aqui, numa região de suporte, tá vendo? E agora ele pode dar uma nova pernada, pelo menos vindo buscar essa média de 80, que já serviu de resistência no passado recente. Tá? Gráfico semanal, passado recente, média de 80. Então, estamos mirando o nosso alvo próximo dessa região. Mas a entrada se dará pelo diário, para que nós possamos deixar o nosso stop mais curto. Então, a entrada lá em PagSeguro está em 9,75. O stop está em 9,38, portanto também é um stop curtinho, stop de 3,79%. O primeiro alvo está em R$ 10,17, o segundo alvo está em R$ 10,30 e o terceiro e definitivo alvo R$ 10,50. Galera, tem que ter cuidado com esses ativos que no gráfico semanal estão com médias apontando para baixo, porque elas são como se fossem umas marteladas. Então, chegou ali perto, chegou no alvo, sai mesmo e vamos embora, tá? Aqui elas estão mais flats, pode ser que passe direto, certo? Mas olhando para o semanal, é que nós temos que ficar bastante atentos aí. Combinado? Então, PagSeguro é a PDR da PagSeguro para que você possa também pensar em alguma posição para a próxima semana. Ok? É isso aí. Muito bem. Antes de nós entrarmos no gráfico semanal, eu quero, lógico, convidar você a conhecer o nosso site, vdtinvest.com.br, e falar para você que se você quiser assinar a nossa planilha e quiser receber ou ter acesso a essas ações que a gente mostra aqui no Boas da Semana, mas todas as outras que compõem a nossa planilha, aqui está fácil para você, basta você assinar, basta você entrar aqui no nosso site, vem na opção Planos, e na opção Planos você vai ter a primeira explicação ali, fala exatamente da nossa planilha. Então está aqui falando ó, que nós trabalhamos com ações, BDRs e fundos imobiliários. Essa semana não tem muito, mas tem a semana passada. Teve vários que estão, inclusive, atingindo alvos. Tivemos a volta da melhora aí, né? Dos fundos imobiliários, está muito legal. Então tem vários que já estão atingindo o alvo e ganhando força de novo, apesar dessa Selic subir. Tá? Então a nossa planilha é disponibilizada de forma online. Basta que você assine, né? Assine e acesse pela sua conta lá, para que você tenha acesso todos os dias. Eu vou fazendo acompanhamento em tempo real aqui, então bem legal para que você possa acompanhar. Em breve teremos uma novidade para você acompanhar, e aí eu conto quando estiver mais pronta, certo? Basta clicar em assine aqui, você vai ter acesso à área de assinaturas. Assista esse vídeo, tem menos de 2 minutos, e você vai clicar nessa opção aqui, ó, assine agora, acessar agora. Faça um cadastro rapidinho, com 4 informações, e aí depois basta você clicar nessa linha amarela e você vai acessar. Tem lá uma área de login e senha, mas como eu já estou logado, ele já vai direto, tá vendo? E aqui tem já um treinamento, galera. Primeiros passos, é um treinamento com algumas aulas, só para a gente poder calibrar a plataforma do Profit. Eu vou mostrar para vocês as médias que eu uso, tudo direitinho, como vocês podem utilizar. Tem ali também uma parte de programação, tem um filtro de tendência, então tem tudo que a gente já falou algumas vezes aqui dentro desse curso rápido de preparação e configuração das suas telas, tá? E aqui está o Swing Trade, ó. Planilha semanal, basta clicar aqui que ela já vai abrir para você a área de assinatura. Depois que você clicou assinar aqui, vai entrar na área de colocar cartão, informação pessoal e tal, e já vai para a assinatura já efetiva. Terminando essa operação aqui, já vai direto e você já vai ter acesso ainda hoje, certo? E você já começa a se preparar para o próximo semaninha, ou então para o próximo mês de abril, tá? Beleza? Dado o recado, então, vamos para as oportunidades da semana, olhando pelo gráfico semanal, que temos algumas para nós aqui. Primeira delas, vamos nessa. EZTEC, ativo do setor imobiliário de construção civil, principalmente focada em apartamentos de luxo, né? Ou de médio padrão, de alto padrão, mas boa recuperação do setor de imóveis. A EZTEC já aciona para nós um pivô de alta do gráfico semanal, rompendo média de 80, rompendo média de 400 e vindo tocar próximo da média de 200 períodos que está caindo. E mas você não falou que quando está caindo? Sim, falei. Mas caso nós tenhamos esta barra aqui ignorada, ou seja, deixada para trás, abre espaço para ela subir pelo menos até a 400. E é justamente esse movimento que nós vamos buscar. Veja que a semana retrasada houve uma certa movimentação bem insinuante no sentido da compra, com um bom volume. Esta semana já foi um volume bem inferior, portanto ele pode ser uma barra ignorada sim. Então nossa entrada está onde? No rompimento dessa barra, R$ 15,81.
com o nosso stop também, de certa forma, curto para o gráfico semanal, lá em R$ 14,89, é um stop de 5,8%, e os nossos alvos estão em R$ 16,43, é o primeiro alvo, segundo alvo em R$ 17,90, e o terceiro e definitivo alvo em R$ 20 cravados. Galera, bateu no 20, cai fora. É um retorno de 26,5%. Tá excelente, excelente, né? Não precisa mais que isso, pelo menos nesse período. Depois a gente vai avaliar outra oportunidade. Quando o ativo estiver em tendência de alta, ele vai nos dar oportunidade diversas vezes. Porque ele vai fazer zigue-zague ascendente, nós vamos pegar uma movimentação, sai no alvo. Na hora que ele recuar e deixar um sinal, a gente pega de novo, sai no próximo alvo. E assim nós vamos fazendo. Quem é assinante aqui já pôde perceber. Num ano, quando o ativo está em tendência de alta, ele vai aparecer várias vezes na planilha. Nós vamos só identificando os momentos de entrar numa nova oportunidade. Aconteceu isso com o Marco Polo, ano retrasado, que subiu forte, que eu me lembro de cabeça. Aconteceu com alguns outros também aqui, do varejo, inclusive, em tempos anteriores. Aconteceu isso em Cash 3, em 2021, 2022. Quer dizer, ele vai nos dar essas oportunidades. Basta a gente ficar olhando, esperar e ter paciência de aguardar o ponto ideal para compra. Tá? Maravilha? Para nós encerrarmos, então, o nosso estudo da semana, um bancão aqui, né? Itaú, olha só que bonito, ó. Banco Itaú, ITSA 4, aliás, ITSA não é, não, é Itube mesmo. Itube 4, ó. Itube 4, gráfico semanal, rompendo regiões de topo anterior. Então, ele fez um pivô de alta e agora ele rompe topo anterior. Então, Itaú está na máxima histórica. Olha só um outro desenho aqui. Vários ativos fizeram esta mesma figura nas últimas semanas e estão acionando essas figuras. O ombro, cabeça a ombro, na minha opinião, é uma das mais fortes figuras da análise gráfica. Porque há uma tentativa de empurrar os preços para baixo e depois essa tentativa é frustrada com a entrada de compradores. E aí eu divido isso sempre em dois, para ficar mais fácil de você identificar. Há um pivô de baixa que foi rejeitado, seguido de um pivô de alta. E quando há agora o rompimento do topo anterior, na verdade a ativação do ombro, cabeça a ombro foi aqui, na linha de pescoço. Mas quando há o rompimento desta região, não tem mais resistência. Itaú Banco agora, Itube 4, está na máxima histórica. E olha só o que está acontecendo aqui. Entrando quem? Volume, galera. Pode ver que a hora que entra volume, o ativo vai embora, né? Bonito, né? Olha aí, ó. 3 semanas de alta com volume chegando. Temos o nosso VDT Swing, que já deu entrada também. Então, agora sim, pode ser uma nova pernada de alta para ir buscar patamares históricos de Banco Itaú. Olha lá. Olhando o gráfico mensal, olha só. Zigue-zagues ascendentes. Tem pandemia? Tem. Tem problema na época de 2008 da crise? Tem. Tem problema em 2016? Tem, mas olha só como o Banco Itaú é um ativo que vai embora. E se nós olharmos o período de pandemia aqui em 2020, não foi muito diferente de 2008. Né? Sentiu, mas olha só como depois ele se recupera e continua ganhando mercado. E olha o volume como aumenta significativamente. Então, é um ativo muito seguro para quem gosta de fazer, inclusive, position. Né? Paga bons dividendos e tudo mais. E olha só, gráfico diário subiu forte semana retrasada, essa semana deu uma corrigidinha, mas entrou um volumão na sexta também. Olhando pelo semanal, nós vamos buscar uma operação de um pouquinho mais prazo. Então, entrada lá em Tube, R$ 32,62. Quando eu falo entrada, pessoal, para quem está chegando agora, começando a conhecer o nosso conteúdo e principalmente a forma que a gente atua aqui, fala, né, a linguagem, a entrada é o ponto de compra, né? Ponto de entrada é o 31,62. Aliás, 32,62. Por quê? Porque a máxima da semana passada foi 32,61. Quando ele atinge o 32,62, é onde está o stop dos vendidos. Então é lá que nós vamos comprar. Estopando o vendido aumenta a força do ativo. Então, o ponto de entrada é que eu falo, ó, é aí que você vai comprar essa ação, 32,62. Tá? O stop dessa operação está onde? Ou seja, o risco que nós vamos assumir caso ele volte a hora que a gente entra na operação. Está em 31,79. 31,79, ele está aqui em cima, ó, ele está curtinho. Está bem curto. Está pelo gráfico diário, inclusive, esse stop. Ó. Nós pusemos bem curtinho. Ou seja, caso ele comece a operação e volte, se ele voltar esse preço, ele tira a gente no 31,79.
e aí ele tira a gente com pouco stop. Esse stop de Itaú está com 2,54%, está curtíssimo. Para buscar quanto de alvo? 12,5%. Então é muito legal essa operação, tá? O primeiro alvo, então, R$ 33,79. O segundo alvo, R$ 34,99 ou R$ 35. E o terceiro e definitivo alvo, R$ 36,70. Tá? Então, nós estamos com um stop de 2,54 para buscar um alvo de 12,5%. Olha só a relação risco-retorno que nós estamos buscando, e é justamente essa relação que nós buscamos sempre em nossas operações, tá? E aí, antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês a planilha da semana passada, para que quem não é assinante ainda possa entender como ela funciona. A semana passada nós tínhamos aqui 20 e tantos ativos, vários do diário, vários do semanal, e praticamente todos os ativos estudados, todos, iniciaram a operação, com compra realizada naquele ponto que eu coloco lá, entrada em tantos reais. Ou seja, ativou a operação. Alguns já estão no alvo 1, um ou outro aqui já no alvo 2, já teve ativo que encerramos a operação, nesse caso aqui foi Marfrig, está aqui, a Marfrig, onde nós encerramos em R$ 18, trazendo um retorno de 16,81. E a gente vai acompanhando isso diariamente ao longo do dia, bateu o alvo ali, a gente já anota, e vocês podem ficar aqui em tempo real para acompanhar ao longo do dia. Tem gente aqui que já está, galera que é assinante já está olhando aqui para a semana. Estou vendo as iniciais de alguns ali. Tá? Então, galera, é isso. Caso você queira, maravilha. Entra lá, assina, que você já vai ter acesso ainda hoje. E uma outra coisa interessante que eu quero convidar vocês que ficaram até agora no vídeo aqui é o seguinte. Nós temos uma comunidade agora lá no WhatsApp. Chama-se VDT Invest VIP. Ali eu coloco algumas operações, coloco alguns resumos. Nós estamos fazendo um piloto aqui de um sistema de notícia com base em inteligência artificial, que ele gera o artigo para nós em áudio e manda para o grupo. Então está ficando bem interessante. Se você quiser fazer parte disso, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo para que você entre para a nossa comunidade também e faça parte disso tudo. Isso aqui eu vou colocando ao longo do dia, tá? Então tem coisa que não vem para o YouTube, também não vai para o Instagram, que é a coisa mais específica, e vai lá para a comunidade. Então é a forma que nós temos de nos comunicar. Então, acesse o site para mais informações. Se vocês quiserem conversar, trocar ideia, perguntar, tirar dúvida, basta você entrar lá no site que tem ali um WhatsApp nosso. Basta você chamar no WhatsApp que você vai falar comigo direto. Está aqui no cantinho direito embaixo aqui. Clicou aqui, ele vai abrir. Pode fazer a sua pergunta, já vai cair para mim aqui, a gente conversa. Se você quiser marcar depois um bate-papo online, vamos conversar, fazemos isso também. Vamos fazer planejamento? Fazemos planejamento. Vamos dividir capital para colocar uma boa parte em renda fixa? Sim. Puxa, quero planejar minha aposentadoria, como é que eu faço? Vamos pensar em CDB, Tesouro, Renda Mais, fazendo os dois, uma combinação, um dando dinheiro para você ganhar, o outro de graça. Dá para fazer isso, cara. É só pensar. O nosso foco é ações? Sim. Mercado de renda variável? Sim. Aqui, mas também falamos de renda fixa, né? É lógico, eu sempre comentei aqui sobre preservar capital. Quem acompanha há mais tempo sabe disso. Então, clica lá, fala com a gente no site, ou vem para a comunidade do VDT Invest VIP, ou siga a gente nas outras redes. Temos lá o Instagram, né? Quem ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá conhecer, pessoal. É só você procurar lá que está tudo lá. Está tudo lá. Vocês vão ver direitinho o que tem lá, tá? Beleza? Maravilha? É isso aí, galera. Vamos para a semana. Se Deus quiser, nós vamos terminar a quarta semana do mês de março com bastante resultado positivo. Encerrar o mês de março melhor do que encerramos fevereiro, principalmente no Ibovespa, né? Mas sempre com um pezinho no chão, fazendo a operação na hora certa, com paciência de esperar o momento. Você que vai fazer day trade aí, que gosta de fazer day trade, o mercado tem dado os melhores movimentos depois que o mercado americano abre. Então, nós estamos muito, de novo, esperando o mercado americano andar, para depois andar aqui. Então, cuidado, espera até 10h30 da manhã, não vai tirar pedaço, né? Espera que, às vezes, o movimento até as 10 horas é meio doido aí. Abre o mercado à vista aqui às 10 horas, as ações às 10 horas, o americano 10h30, depois o mercado começa a direcionar, tá bom? E claro, você que vai fazer as operações de swing trade, sempre como eu falo aqui, coloca a tua ordem ali na hora do ponto de entrada, espera abrir o mercado,
Ativou a operação? Primeira providência, coloca o teu stop. Depois você projeta o alvo, tá bom? Isso para preservar o seu capital. O importante é que nós façamos a análise correta e tenhamos ali a melhor coerência na hora de fazer a análise. O mercado, se tiver que andar aí para os teus alvos, ele vai. Se tiver que estopar, também vai estopar. O resultado financeiro é um reflexo de uma boa análise e não o contrário. Tá? Então tem muita gente que fica preocupado com o que eu vou ganhar. Não, pessoal, vamos primeiro entender qual é a melhor análise. Fizemos uma boa análise? Tem todos os elementos que podem nos dar uma operação de compra? Sim, então vai lá, coloca o alvo, coloca o stop bonitinho, o ponto de entrada. Aconteceu de errar? Ok, faz parte do jogo também, nenhum sistema é 100%. O importante é que quando você erre, você perca 2 e quando você ganhe 12, que é o que nós colocamos no caso do Itaú aqui. Tá? Se você fizer isso, mesmo que você erre mais do que acerte, o teu resultado vai ser positivo no fim do mês. O que não dá é para as pessoas quererem ficar ricas do dia para a noite, colocar R$ 1.000 e querer fazer 1 milhão. Não é assim que a coisa acontece. Tá? E infelizmente eu vejo muita gente querendo esse tipo de resultado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Para você fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro. E tem que ser proporcional. Então você tem que ter uma curva de capital ascendente de forma linear, com zigue-zagues, pode acontecer, mas tem que ser tudo calculado e parametrizado. Combinado? Excelente semana para todo mundo, que vocês tenham ótimos resultados, que a semana 4 do mês de março seja boa, como tem sido as primeiras 3 semanas, e que todo mundo saia contente, feliz, com ótimas operações, tá? Opere leve, respeitando o seu gerenciamento de risco, nunca colocar todo o seu capital num único ativo ou num único setor. Então, diversificação é importante, sabendo você separar tamanho de lote para esse ativo. Então, uma das questões que a gente fala aqui não é nem a quantidade de ações, mas sim o valor financeiro. Eu vou separar 10 mil para cada caixa. E aí, com esses 10 mil, você vai comprar 50, 100 ações de uma, 300 ações de outra, 1.000 ações de outra, e aí você vai fazendo esse cálculo direitinho. Tá? Quando nós fazemos o nosso treinamento, a gente explica isso passo a passo, bonitinho, para que o pessoal possa fazer da melhor forma possível. Combinado? Boa semana para vocês. A gente se encontra nos próximos vídeos. Quero ver se eu trago essa semana aqui um negócio novo, principalmente para quem gosta de fazer programação para o Profit Chart, mas não conhece de programação. Tem um sistema que eu estou estudando aqui, que em breve eu quero trazer para vocês também, para que vocês possam conhecer. E aí você pode fazer qualquer tipo de algoritmo, indicador, regra de execução, regra de cor, enfim, o que você quiser. Tá bom, pessoal? A gente se fala nos próximos dias. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde e muita prosperidade, certo? Vem lá, VDC, VDT Invest VIP também, para que você possa ficar inteirado em tudo que a gente faz aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.